Galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, faltam apenas 4 dias para as manifestações do dia 7. E, obviamente, vamos comentar mais no vídeo de hoje. Ontem, o Fux veio a público representando o STF, condenando qualquer tipo de ameaça golpista. E, prontamente, ele recebeu uma baita resposta de Bolsonaro. Vou mostrar para vocês. Tem também a questão que envolve os indígenas e a possível participação deles no dia 7. Vamos também comentar sobre a tensão entre Câmara e Senado, porque o Lira deu um baita diretaço no Pacheco e nos senadores. Falando do Pacheco, tem algumas matérias interessantes para a gente comentar sobre 2022, que envolvem Terceira Via, Kassab, Lula. Tem também a questão do João Dória. Ele apareceu ontem na capa da Isto É e gerou um burburinho que talvez, vai que o Dória está fazendo alguns afagos para a mídia para receber um tipo de promoção. Também tem a questão do Verdivaldo. Ele veio com aquela tal da matéria bombástica dele, que até então é só mais uma tentativa de desgastar o governo Bolsonaro. Mas o principal assunto do dia de ontem foram as fake news, diversas coisas do gênero. Desde um boato que inclusive impactou o mercado financeiro, que falava que o nosso ministro da Saúde estava de saída, como uma campanha de desinformação muito estranha, para não dizer, da Folha de São Paulo, vou mostrar para vocês, e o nosso presidente, sempre completamente coerente, vetou alguns novos dispositivos da Lei de Segurança Nacional. Temos que falar bastante sobre isso, principalmente no que diz respeito à questão que envolvia as fake news. E a oposição já está prometendo derrubar os vetos de Bolsonaro. Bom, ainda tem mais algumas coisas, nunca lembro de tudo. E já quero começar aqui com a questão que envolve o Marcelo Queiroga. Estávamos todos nós acompanhando as redes sociais e começou a aparecer um burburinho. Marcelo Queiroga vai sair. Marcelo Queiroga está de saída. E quem foi que inventou a história? Porque o Marcelo Queiroga já veio a público e desmentiu. Foi o Diegas Costegui, do site O Bastidor, fez algumas matérias, tem até a matéria dele aqui hoje, falando lá, que Queiroga pede demissão do Ministério da Saúde. Bolsonaro procura substituto. Marcelo Queiroga fala o seguinte, eu ainda não entendo por que um jornalista ouve supostas fontes e não procura o outro lado. O nome disso é barrigada. Já desmenti o suposto pedido de demissão aos jornalistas no Planalto. Sigo na missão de concluir a mais bem-sucedida imunização do Brasil e melhorar a saúde do nosso país. E aí você vê como são as coisas no Brasil, Bastou o rapazinho dar uma barrigada de uma coisa que poderia colocar o governo em mais uma crise, para todos os verificadinhos e jornais, jornais extremamente preocupados com a verdade, replicar o conteúdo. Você vê aqui o primeiro, o antagonista, aqui é o Bastidor, mas quem publicou foi o Vem Pra Rua. Todos com Ciro, também compartilhou. Revista Fórum, Bruno Sartori, o antagonista também comentou sobre o tema. Elisa diz, maldade. E ainda tem aqueles que saem compartilhando. Será que vão parar no inquérito das fake news? Falam tanto, do problema da desinformação. Isso daí, gente, impactou o mercado financeiro, fez a bolsa de valores flutuar. Muita gente perdeu, mas muita gente também ganhou dinheiro com isso. E a pergunta que fica, e aí, vai acontecer alguma coisa? Óbvio que não. Por quê? Porque o cara não é um bolsonarista. E Bolsonaro comentou sobre o tema na live, quero mostrar aqui para vocês rapidinho a fala do nosso presidente. Vejam só. Aqui. Dia 2 de setembro, quinta-feira, Brasília, 19 horas. Aqui é a nossa Elisângela, intérprete de Libras. E o novo demitido, Marcelo Queiroga, da Saúde. Primeira mão para vocês, hein? Olha aqui, imprensa. Isso aqui é mais um fake news, mais uma mentira. Eles tentam desestabilizar o governo o tempo todo. Uma notícia dessa, por volta de meio-dia, mexe na bolsa, mexe no dólar, altera o preço do combustível. Pois é, inquietações no Brasil. Isso é fake news. Não são aquelas pessoas que ficam na internet, nas horas de folga, ou alguns trabalham na internet, nas suas páginas, falando, opinando, debatendo com várias pessoas o que ele acha desse ou daquele assunto. É lamentável que todo dia
fake news até não querer mais. Eu sou. Obviamente não vai ter nada, foi contra Bolsonaro, o cara é um verificadinho, sabe? Tá aí, então tá de boa. E aí eu tenho um rapaz lá no Twitter, que é o Eduardo Cavendish, aí do mercado financeiro, e comentou o seguinte, ó. Soltam uma tremenda fake news durante o mercado. Mais uma vez, mercado cai forte. Nada acontece? Essas fake news podem? E a grande pergunta que fica. E eu acho que é um momento muito bom para, inclusive, relembrar sobre um grande nome da terceira via brasileira, o senhor Sérgio Moro. Se isso daqui foi absurdo, a questão que envolve Marcelo Queiroga, e a questão que envolve Sérgio Moro? O Sérgio Moro, no depoimento dele, da Polícia Federal, ele afirma, aqui, esse trecho aqui de cima, é o depoimento de Sérgio Moro, é o seguinte, ó, que logo depois vazou na imprensa que o Planalto substituiria Valeixo e que, em decorrência, o declarante sairia do governo. Isso aqui é um trecho do depoimento oficial de Sérgio Moro à Polícia Federal. Ele vazou para a imprensa que ia sair. Uma informação que claramente iria impactar o mercado. Aqui é só uma prova, né? O Globo, no dia da demissão, às 10h23 da manhã, já sabia de tudo o que ia acontecer, como iria ser, né? É basicamente uma palestra, né, que o Sérgio Moro estava dando. É quase um evento, ele estava se promovendo já. Tá tudo aí, não vou ler. Só que no dia anterior à saída de Sérgio Moro, a gente viu isso daqui. Isso daqui a gente tem tudo, mas tem tudo registrado, inclusive as alterações da Bolsa de Valores. Você vê, ó, hora exata do boato da demissão de Sérgio Moro. Você vê aqui, ó. 2 horas depois. Inclusive, nas trocas de mensagens da época entre o Sérgio Moro, a Carla Zambelli, tá lá, ó. Por favor, fica. Não saia, por favor, o Brasil vai entrar em colapso. Ministro, por favor, me ouça, só um pouco. E a Zambelli mandava lá o gráfico. Só que isso aqui aconteceu, por quê? Por quê? Porque a assessoria de comunicação oficial do Sérgio Moro, dá pra chamar de oficial? Ou a gente tem que fingir que o antagonista, sabe, não é assessoria oficial de Sérgio Moro? Porque assim, eles estão nos diálogos vazados, sabe, da spoofing e tudo mais. Era assim, era o encarne durante toda a época da Lava Jato. O Moro escreve na Cruzoé, a gente tem que esconder, tem que fingir, a gente precisa fingir. O antagonista, naquele dia, foi eles que começaram com os boatos, eles soltaram em 1 hora, não foi uma matéria como o Diego Escostegui, eles soltaram 14. 14. Lá, Bolsonaro abandona Lava Jato, Moro pede demissão, tudo em caixa alta, Bolsonaro resiste a aceitar, Moro condicionou permanência e indicação de substituto, Valeixo a Corona Jato, visita do blá blá blá, Congresso também não quer Valeixo, por que Bolsonaro quer tirar Valeixo agora? Tudo que envolvia a questão do Valeixo, saída do Moro, foram aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 no antagonista, mas pô, falou 14, outras 3 na Cruzoé. Urgente, Sérgio Moro pede demissão, Planalto tenta demovê-lo da ideia. A assessoria de Moro diz que não confirma período de demissão. Moro mantém reunião com deputados de bancada, segurança e diz que fica. E o pior é o seguinte, o Diego Escostegui, até que a gente saiba, ele é lá um jornalista. Até onde a gente sabe, ele é um jornalista e tudo mais. Agora, quando a gente fala do antagonista, a gente tem que lembrar que, pelo menos na época da saída do Sérgio Moro, o antagonista faz parte aí, né, de uma sociedade, antagonista e Cruzoé, onde, na época, basicamente assim, metade da empresa, quem eram os donos? Empíricos. Um grupo aí que lida com o mercado financeiro. Então, se nessa época que nada aconteceu, o que falar desse Escostegui? Mas o problema são as fake news que as tias do Zap, sabe, fazem no WhatsApp. Esse é o maior problema do Brasil. Isso daqui não. Isso aqui não, esquece. Esquece. Tem nada aqui pra gente ver. E aí o senso em comum, que foi perseguido aí pela CPI, né? Quebra de sigilos e tudo mais, lá o pessoal da panela, traz aqui, depois que o Queiroga desmente, aí o Diego Escostegui, ele pede desculpas, ele fala que foi fake news que ele fez, não, aí ele vai falar o seguinte, olha só, atualização, o ministro disse à imprensa que não pediu demissão e que fica no cargo até quando Bolsonaro quiser, entre ladainhas de fake news, Brasil acima de tudo, Deus acima de todos, é do jogo. Mantenham na íntegra o que publicamos. Sugira a leitura do texto. E aí o pessoal do senso comum diz o seguinte, né? Curioso. Quando nós, né, publicamos coisas verdadeiras, como o que é aprovado pelo FDA, bandidos acusam-nos de fake news e de gabinete do ódio pago.
Por que a velha mídia solta uma fake e fala ladainhas de fake news, com esgares de superioridade? Eles podem tudo, podem tudo. E ontem teve um grande exemplo, sabe, de algo que pode ser classificado como mentir falando a verdade. Mentir falando a verdade. Lá vem lá a Folha de São Paulo e publica a seguinte matéria. Helicóptero com bandeira do Brasil sobrevoa escola de Cuiabá após professora ser afastada por criticar Bolsonaro. Bom, não precisa ter muitos neurônios para perceber que isso aqui é uma matéria extremamente tendenciosa, né? O que é que tem a ver o helicóptero com a impressora ser afastada por criticar Bolsonaro e tudo mais? O Felipe Trielli, também lá do Senso Comum, fez uma baita thread, quero compartilhar aqui com vocês. Ele falou o seguinte, ó: Infowar e desinformação. Vejam o título da matéria abaixo. O que o jornalista quer que o leitor sinta, especialmente o mais despolitizado, as pessoas que não acompanham política. E no Brasil temos muitos que estão perdidos. A segunda foto mostra o subtítulo, que só aparece quando você clica na matéria, coisa que 99,9% das pessoas nem faz. Aí tá lá, ó. Secretaria da Segurança alega que voo ocorreu a pedido do colégio que realiza atividade da Semana da Pátria. Já dá assim uma meio quebrada na expectativa da manchete. Mas eles fazem isso de propósito. A manchete é para tentar, sabe, atacar o governo. Aí vai lá. Na matéria, encontramos os motivos da suspensão aí da professora. Tá lá, ó. O colégio informou que o afastamento se deu por causa dos comentários de caráter político-partidário em sala de aula. Não foi em rede social, não foi na casa dela, não foi entre amigos, foi na sala de aula, que eu acho que é lugar, tá, de dar aula, não de ficar doutrinando crianças. O que teria infringido artigo do Código de Ética assinado pelos funcionários, inclusive pelo corpo docente, após palestras de caráter formativo orientadas pelo setor jurídico. Abre aspas. Diante do fato, a professora foi suspensa por 3 dias. A direção do Notre Dame de Lourdes reafirma que não apoia tal conduta e que a opinião expressada não reflete a posição da instituição. E aí vejam só. Abre aspas. Vamos ver o que foi que ela falou, né? Por exemplo, a gente vota com a urna eletrônica. Não tem como você roubar. Tem como roubar se for no papelzinho. Isso aqui é verdade, gente? Isso aqui é verdade? O que ela quer falando isso daqui? Ela tá querendo incutir na cabeça das crianças que a questão do voto auditável é na verdade, uma tentativa da gente roubar a eleição? É isso que ela tá tentando falar? O que ele quer, olha só, ele quer que volte a votação pelo papelzinho, que é para facilitar, né? Para ele fazer qualquer coisa que ele quiser. Pois é. Ele tem as pessoas que acompanham. É igual a torcedor de futebol, que torce lá pelo jogador. Ele tem a torcida dele. Mas se for avaliar e investigar quem são as pessoas seguidoras dele, são pessoas corruptas também. Pessoas que fazem coisas fora da lei. Então, essas pessoas que ficam atraídas por ele, porque por causa do pensamento dele, das coisas que ele fala, que ele faz, que é sempre contra a prosperidade do país em ajudar, nós estamos vivendo uma época de grande inflação. O que é isso? Aumento de tudo, completou. Isso daí foram trechos do áudio da professora que vazou, falando de Bolsonaro, dos apoiadores de Bolsonaro. Dá para vocês? O colégio informou que o afastamento se deu por causa dos comentários de caráter político partidário em sala de aula que teria infringido o Código de Ética. Já viu, né? Aí tá lá diante do fato. No áudio, a professora criticava a política ambiental indígena do governo federal. Ele é a favor do desmatamento. Ele é a favor que os garimpeiros façam destruição dentro das terras indígenas. Olha os absurdos que estão sendo ditos para os alunos do Brasil. Além da destruição da natureza, está prejudicando o povo indígena. Os garimpeiros e o presidente da República são a favor disso. Temos que começar a pensar o que queremos para o nosso Brasil. Vocês acham que o afastamento dessa professora foi justo ou injusto? Ainda mais, olha só. Essa escola tem o quê? Cadê? Aqui, ó. Tem um código de ética que foi assinado por ela, que contém as regras da escola.
Vocês acham que foi um afastamento justo ou injusto? E aí, diante disso tudo, quando você vê essa manchete, helicóptero com bandeira do Brasil sobrevoa escola de Cuiabá após professora ser afastada por criticar Bolsonaro. Existe aqui um mínimo de honestidade na Folha de São Paulo? Obviamente que não, obviamente que não. E aí o Trelli fala o seguinte, ó. A professora está chamando de bandido o pai do aluno que apoia o presidente, que foi eleito com 57,7 milhões de votos. Ou seja, a chance de ter um pai que tenha votado em Bolsonaro é muito grande. Se eu fosse o dono do colégio, ela seria demitida. Suspensão é pouco. A professora fora de aula tem o direito de pensar e agir como ela quiser. Na escola, sozinha, com um filho dos outros. Aí não, meu amigo. Na matéria, encontramos também uma informação importante, que aí é sobre os helicópteros. A Escola Notre Dame afirmou em nota que o helicóptero da Polícia Militar de Mato Grosso, que sobrevoou a escola, faz parte de um pedido da própria direção da escola, que estaria desde o dia 30 de agosto celebrando a Semana da Pátria. Não vai me dizer que a escola contratou o helicóptero faltando 20 minutos. Se começou a celebrar a Semana da Pátria no dia 30 de agosto, esse helicóptero já com certeza já foi contratado muito antes disso. Não tem nenhuma relação com a saída da professora. Zero. Tenho certeza que vocês, na hora iriam perceber isso daí. Mas qual o grande problema disso? O Trelli trouxe aqui em prints. O print tá aí, é eterno, não tem como negar. Acha que ninguém cai nessa história da Folha de São Paulo, na desinformação? Vejam os comentários. Peguei os primeiros sem edição. Ele clicou lá no tweet da Folha de São Paulo, pegou os comentários das pessoas reagindo à matéria. Vejam só. Onde estão as autoridades que permitem essa agressão? Não estamos na Venezuela. A professora foi agredida, ainda marca o STF, o STJ. Vocês estão vendo? Militares e milicianos. Qual a mesma diferença nos dias atuais no Brasil? O quê? A sociedade e as instituições da República não podem tolerar esse tipo de intimidação da população pela polícia. Pela polícia. Mas foi a professora que descumpriu o código de ética e foi a própria escola que já tinha contratado o helicóptero. O que tem a ver uma coisa com a outra? E a liberdade de expressão da professora? As mesmas pessoas que negam o seu direito à liberdade de expressão defendem que a professora tenha a liberdade de doutrinar crianças contra o código de ética da própria escola. Instituição privada. Que não é lugar de palco político, né? Não é uma rede social para ela falar o que ela quiser. Não, ela tá na sala de aula, tem um contrato. Não para por aí, tem mais print, ó. Gente, isso é muito sério. As coisas vão vindo, de repente já era, só digo isso. A falta do que fazer, estou intimidando os demais professores. Eu queria acreditar muito que isso fosse coincidência. Mas sabendo como as coisas estão nesse país, tenho certeza que é coisa da besta chamada Bolsonaro e sua turma que eu chamo de mito. Ela queria acreditar coincidência. Minha filha... Vocês estão entendendo, gente, qual é o problema do país? Vocês estão entendendo como é que a mídia brasileira opera? Isso daqui é desinformação. Isso é desinformação. Vem cá, eles mentiram. Vamos botar aqui na manchete de novo. Existe alguma mentira nesse título? Helicóptero com bandeira do Brasil, isso é uma verdade. Tá lá o helicóptero, tem a bandeira aqui, a gente pode ver. Sobrevoou a escola, sim, o helicóptero voou. Após a professora ser afastada, sim, a professora foi afastada por criticar Bolsonaro. Realmente a professora foi... É uma verdade, não mentiram no título. Mas vocês percebem como você pode contar uma mentira falando a verdade? Isso é desinformação. E aí, vejam só, já tem outros veículos repercutindo com o mesmo título enganoso. Está lá no Metrópolis. Helicóptero da PM sobrevoa escola após professora criticar Bolsonaro. Agora já é helicóptero da PM já. Você percebe como é que as coisas funcionam no Brasil? Mas aí, vai ter punição? Não vai ter nada. Ele termina falando, você pode mentir apenas dizendo a verdade. Já dizia a propaganda autorrealizada da Folha de São Paulo. Ninguém será punido por isso. Nem o jornalista vai ser demitido, nem ficará com medo de ser preso ou ter sigilo quebrado. Que bom! Deveria ser assim para todos, mas não é.
especialmente se você busca falar a verdade. E nesse meio tempo, ontem, a FENAGE, que é o maior sindicato de jornalistas do Brasil, é o maior mesmo, tanto que se você quiser se associar à Federação Internacional de Jornalistas, IFJ, no Brasil, a única instituição que te credibiliza a ser uma associada à instituição internacional é a FENAGE. E aí o passarinho opressor, ele recebeu um e-mail, aqui em cima estava lá os dados do e-mail, eu recortei, devem saber por quê, que a FENAGE está promovendo o 39º Congresso Nacional dos Jornalistas. E aí vejam só, olha a tese. Defender a democracia, derrotar o bolsonarismo e reconstruir o Brasil. Proponente, diretoria da FENAGE. Isso é o jornalismo brasileiro. E depois continua, ó, as propostas. Tem 115, né? Mas olha só, quero mostrar 3. A FENAGE e os sindicatos de jornalistas devem manter suas atuações nas Frentes Brasil Popular e Povo Sem Medo para o enfrentamento ao bolsonarismo e sua derrota. Essas duas frentes são frentes lulistas. Estarão nos atos do dia 7 lá no Vale do Anhangabaú. E promoveram vários outros eventos lulistas nos últimos meses. A FENAGE e os sindicatos de jornalistas devem reforçar a mobilização popular pelo Fora Bolsonaro, incluindo o apoio aos pedidos de impeachment de Bolsonaro. A FENAGE e os sindicatos, olha, esse aqui é a cereja do bolo, devem aprofundar o debate sobre a regulação das plataformas digitais. Não censurar. Porque estão fechados com Lula. Essa é a situação do país. São essas pessoas que, assim, né? O que falar? Só quem pode trazer a verdade são eles. Ainda que sejam verdades à la Diegues Costegui, Diogo Mainardi, Folha de São Paulo. Esse é o país que nós estamos vivendo. E a gente está construindo isso daqui tudo para a gente falar da questão que envolve os vetos de Bolsonaro. Mas antes de chegar lá, para você ver, Hélio Beltrão, junto com outras pessoas, criticaram aí algumas coisas, principalmente assim, como podemos falar, né? Temos que medir as palavras. Pô, o Xandão apareceu, chega a ter que pensar, como é que eu vou falar? Vamos falar assim, né? Os problemas que vêm sendo apontados na questão de liberdade de expressão. Tá bom assim, né? Acho que não dá para ser preso. E aí, vejam só, os signatários veem relativização do direito à liberdade de expressão e liberdade de imprensa. Citam investigações, quebra de sigilos e até bloqueios de meio de financiamento de veículos e formadores de opinião, sem que existam, na maior parte dos casos, indícios concretos de ilegalidade. Essa matéria eu fiquei feliz e eu acho que vocês também deveriam ficar, porque não foi uma matéria assinada por empresários bolsonaristas e tudo mais. Dessa vez tivemos pessoas, não é que eles são assim libertários, que são pessoas que têm uma tendência a ser anti-Lula, né, antipetista, mas não é bolsonarista, não. Dessa vez temos pessoas de oposição, real oposição. Como vocês podem ver aqui, ó, o Movimento Livres. É tipo um Renova BR. Inclusive já pediram o impeachment de Eduardo Bolsonaro no passado. Estavam aqui, assinaram essa carta. Tem também o Rogério Schecker, que é do Vem Pra Rua. Fechadíssimo com o Sérgio Moro. Foi candidato ao governo do estado de São Paulo em 2018 pelo Novo. Fechadíssimo com o antagonista. Já fez parceria com a Empíricos. Também assinou. E aí, pessoas que estão nesse meio termo, como por exemplo o Rafael Lima, é um libertário aí. Tem o Gabriel Cana, do Brasil 200, um grupo importante, empresários aí com bala na agulha. O Hélio Beltrão, do Instituto Mises. Cara, estamos num momento assim que as coisas são tão absurdas que até a oposição já tá falando, cara, ó, tá passando do ponto. Pelo amor de Deus. O Brasil tá virando a Venezuela. E ontem, né, temos as questões aí que envolvem a Lei de Segurança Nacional e graças a Deus Bolsonaro veio e vetou alguns termos, algumas ferramentas, né, alguns itens. E vejam só, a Bia Kicis fala o seguinte, ó, presidente Jair Bolsonaro veta 4 artigos da lei que substituiu a Lei de Segurança Nacional. Todos os vetos muito importantes para o debate democrático e para se evitar censura. Aí você vê, ó, no total, Bolsonaro vetou 4 artigos. Tratam de
financiamento de fake news no processo eleitoral, ação penal privada subsidiária em casos de crime contra o funcionamento das instituições democráticas no processo eleitoral, crimes contra a cidadania, por exemplo, atentado a direito de manifestação, aumento de pena nos crimes previstos de lei se forem cometidos por funcionários públicos ou militares com violência grave. Texto meio complicado, mas sabe como é, né? Fake news. E olha só isso daqui. Olha só isso daqui. E a pergunta que fica é como a imprensa... Duas perguntas. Como a imprensa brasileira consegue noticiar isso como normal, sem um alarde, sem assim, meu Deus, o que está acontecendo no nosso país? E, em segundo lugar, onde está o Congresso? Onde está o Congresso, a Câmara e o Senado? O Paulo Eduardo Martins já diz, publicação do UOL diz: caso o Congresso não derrube os vetos, o mais provável é que o STF faça isso. Tudo normal, não? Um presidente não tem mais poder de veto e o Congresso não tem mais a prerrogativa de derrubar ou não os vetos. Tá lá, reportagem, Carolina Brígido. O Supremo vai aguardar o Congresso analisar, né, os vetos lá de Bolsonaro. E tá falando o seguinte: os ministros do STF evitam comentar os vetos de Bolsonaro. Tudo mais, né? Eles vão aguardar primeiro o Congresso analisar os vetos. Caso os parlamentares não derrubem, o mais provável é que a oposição entre com ação no Senado para questionar a medida de Bolsonaro. Mas peraí, não é função do Congresso fazer isso daí? A gente não está discutindo há muito tempo a questão do terceiro turno? Não dá para judicializar tudo? E eles depois decidirem? Não é papel do legislativo legislar? Mas vai levar para o STF. Para que a gente tem agora? Então, assim, para que a gente tem um poder executivo? Para que a gente tem um poder legislativo? Se eles podem resolver tudo, na boa. Eu falo isso numa boa mesmo, porque se eles podem resolver tudo, vamos, pelo menos reduzir, né? Tá gastando muito dinheiro. Vamos tirar os assessores. Pode deixar aí os deputados. Tira assessor. Pra quê? Tá de enfeite. Se o Supremo pode decidir tudo, a gente tem que gastar esse dinheiro todo com Câmara. Não dá pra baratear então algumas coisas? Ou então a gente transfere. Pega os assessores que o Congresso tem, a gente faz doação. Não, agora vocês todos vão trabalhar no Supremo. Não é possível isso daqui. Não há 3 poderes? Entre os vetos, o mais polêmico é sobre o artigo que criminalizaria a promoção e financiamento de campanha de disseminação de fake news que comprometesse o processo eleitoral. O texto aprovado pelo Congresso Nacional prevê pena de 1 a 5 anos de reclusão para quem incorresse no crime. Imagina, né? Ainda mais num Brasil que, assim, gera muito debate, né? Se a informação era mentira ou não era. Já pensou alguém, você publicou fake news, vai tomar 5 anos de cadeia, esteja preso. Caso o Congresso não derrube os vetos, o mais provável é que o STF faça isso. Será uma forma de dar respaldo ao ministro Alexandre de Moraes, que conduz o inquérito das fake news e, recentemente, incluiu na investigação o discurso de Bolsonaro que atacou numa live a credibilidade do sistema eleitoral brasileiro. Eu não sei o que falar mais sobre... Assim, me faltam palavras, adjetivos. A oposição, quer derrubar os vetos e centro espera 7 de setembro para avaliar, né, a substituta da lei. Vamos esperar as manifestações para ver, né, se Bolsonaro tá fraco ou não tá. Mas a oposição já tá querendo se mobilizar. Já vou mostrar da oposição, Olha os nomes. Olha os nomes. Não há livre democracia sem a livre manifestação, nem com mentiras. Quem disse isso daí, eu não botei, foi o... Eu tenho quase certeza, posso estar enganado, mas eu acho que essa fala é do Rogério Carvalho, do PT. O Renan Calheiros também criticou a decisão. Ele está atuando como presidente da República em defesa própria. Bolsonaro é compartilhador de mentiras. Aí vem o Freixo, líder da minoria, né? Deve ser um dos que vai levar o caso para o STF. Bolsonaro quer substituir as leis pela violência e pela mentira, ao querer proibir a punição de quem dissemina fake news contra o sistema eleitoral e aos grupos que usam a violência para impedir protestos pacíficos. Protesto pacífico e esquerda, cara. E ainda tivemos a Lídice da Mata, a relatora da CPMI das fake news, criticando. Relatora da CPI das fake news
critica veto de Bolsonaro ao revogar a Lei de Segurança Nacional. Meu Deus do céu. PSB da esquerda também. Como é bom ter um presidente, né? Como é bom ter um presidente. E aqui ainda é bom para demonstrar como o Bolsonaro não é, né, onipresente, onipotente, porque ele só pode vetar. Se a maioria do Congresso quiser derrubar o veto de Bolsonaro, eles podem derrubar. Fazer o quê? Vai fazer o quê? Essa lei também foi feita pelo Congresso, não é o Poder Executivo. Se derrubarem o veto e tudo mais, já vou fazer uma previsão. Se derrubarem o veto e tudo mais, vai vir a turma falar, aí, Bolsonaro, não tem força nenhuma, apoiou o Lira, traidor, tomou 1-0, blá, 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 toda aquela conversa. A culpa no final vai ser de Bolsonaro, não do Congresso. Não das pessoas que elegeram pessoas como Rodrigo Maia, Marcelo Freixo, Renan Calheiros, toda a turminha, né, gloriosa da esquerda. Aí vem o Verdivaldo. Prometeu. O assunto de Verdivaldo é só uma campanha, assim, é só um movimento para tentar ajudar o PT. Só isso. Um grupo de agentes da Polícia Federal do Distrito Federal tem utilizado táticas similares àquelas da Operação Lava Jato para perseguir e atacar a reputação de seus inimigos. Aí fala lá que tiveram acesso aos documentos e tudo mais, Revela métodos espúrios adotados por esse segmento bolsonarista da PF. Pronto. Já sentiram no drama o primeiro parágrafo. Segmento bolsonarista da PF. Com o objetivo de manipular o debate político e, possivelmente, influenciar o resultado das eleições de 2022. Não era de 2018. Ele está falando de algo que pode acontecer. Aí diz da investigação que envolveu Palocci e tudo mais e fala que o objetivo da investigação não é, porém, o de dar prosseguimento ao caso e denunciar formalmente o Palocci. Os investigadores sabem não existirem provas para sustentar a teoria, mas vazar alegação para a mídia, com o objetivo de levantar suspeitas a respeito de uma suposta conexão do PT com os hackers. A série de documentos sigilosos mostra que a Polícia Federal, previamente comandada por Moro e hoje aparelhada pelo bolsonarismo, levanta hipóteses absurdas para desvendar a suposta identidade de um mandante ou financiador da invasão do aplicativo de mensagens utilizado pelo ex-juiz e pelos procuradores da Lava Jato. Eu nem vou ler o resto, é isso que você tem que entender. É isso daí que o Verdivaldo vai fazer. Uma nova série de mensagens para falar que Bolsonaro está utilizando a PF, aparelhou até a PF, interferiu na Polícia Federal. Isso aqui no máximo vai ajudar, inclusive, né, as acusações que o Moro fez e que nunca conseguiu provar. Tá todo mundo junto e misturado, né? Moro e Verdivaldo já podem dar um beijinho. O Glenn é uma piada. Prometeu e nada. Isso aqui foi bom também, ver essa matéria, porque a Folha de São Paulo deixa bem claro que tá apoiando o Lula. Sai de cima do muro. A Elisa aqui já trouxe já grifada com os comentários. E foi o seguinte, Folha de São Paulo publicou um editorial fazendo uma autocrítica, simulando defender a liberdade de expressão. Eles nem disfarçam. O objetivo principal foi defender a democracia, defendendo Lula. Lula inocente e sem nenhuma responsabilidade sobre as mazelas do Brasil. Vejam só. O fardo que a Folha de São Paulo precisa carregar. Coitadinho, né? Meu Deus do céu. O apego circunstancial a uma tese parece mais forte que respeito à decisão judicial. O jornal não enfrenta esses fatos como não enfrenta as consequências da prisão injusta e injustificada de um cidadão sabidamente inocente por inacreditáveis 580 dias. Eles não estão falando do Lula não, né? Não é possível. Não, eles estão falando do Lula. O Lula foi preso injustamente. Oh, meu Deus, coitado do Lula, 580 dias de forma injusta. O Lula não fez nada, gente, inocente. Para tanto, teria de rever sua parcela de responsabilidade histórica. Deveria assumir que o bolsonarismo é filho legítimo do lavajatismo. A Folha conclui falando em um fardo pesado para um candidato. A realidade é que tentaram lançar sobre as costas de Lula o peso das mazelas do Brasil. O PT passou 13 anos quebrando o Brasil. Quebrou o Brasil. Ainda mandou dinheiro pra fora, né? Mas a culpa não é do Lula, não é da Dilma, não é do PT, não é de ninguém, a culpa é de Bolsonaro.
Esse fardo, felizmente, fica mais leve a cada nova decisão judicial em seu favor. Ao insistir em tratar como culpado quem já foi declarado inocente, o jornal coloca em risco a credibilidade do nosso sistema de justiça e a nós todos. Ignorar a lei é ignorar para todos. É este fardo que a Folha precisa carregar. As democracias murcham por muitas razões e o desrespeito pelas instituições é uma das mais fortes. Eu tô tocado por esse recorte, tô tocado. E a imprensa brasileira me vem com essa, numa foto estilo Partido Comunista, sabe, União Soviética, lá do chefe do João Dória. Tem uma foto clássica que o pessoal colocou ontem, que é o Lenin, depois o Stalin, depois o Karl Marx, depois o Mao, assim um do lado do outro, bonitão. Olha essa capa aqui, gente. O melhor comentário que eu vi ontem foi do Leonardo Coutinho, que ele fala o seguinte: alguém poderia me falar o preço da capa porque meus óculos caíram? Que indireta direta, né? O Brasil que dá certo. João Dória, o desconhecido Rodrigo Garcia, né, o candidato do Dória para o governo do estado, e o Meirelles. Lembrando que o Dória aumentou em 69% o custo, quer dizer, o orçamento de marketing do governo de São Paulo. Nada estranho por aqui. Nada estranho. Nada estranho. Muito menos aqui. A página oficial do PSDB divulgou que as prévias do PSDB, olha só, primeiro debate será promovido pelo Grupo Globo. E eu falei que a campanha antecipada do bem, Carlos Bolsonaro até viu, compartilhou o seguinte, ó: temos semanalmente visto campanhas antecipadas em canais de TV, internet e afins, com debates da terceira via e muitos outros exemplos do bem. Mas só vão pra cima de quem tem método, né? Será que, olha só, o ministro da Justiça que nunca comentou que seria candidato, ele está sendo investigado por possível campanha eleitoral antecipada. Será que vão investigar também os membros desse debate? Obviamente que não. Eu sei, é uma pergunta idiota que eu faço, mas só para deixar vocês um pouco chateados. E aí, só essa matéria aqui no bastidor lá do Escostegui. Espero que a latinha do cachorro não esteja aparecendo. Os cachorros aqui estão latindo igual loucos. Matéria fala lá de alguns nomes e tudo mais, mas eu quero destacar 3 parágrafos. E fala o seguinte, ó: terceira via. Nenhum nome cola até agora. Quanto mais o tempo passa e 2022 se aproxima, maior a apreensão entre esses líderes de que não haja, de fato, espaço para uma alternativa a Lula e a Bolsonaro. Esse cálculo exclui as dificuldades de negociar e construir uma candidatura, contempla somente a fase seguinte, a disputa eleitoral. A sucessão de balões de ensaio na imprensa com menções a possíveis pré-candidatos é uma consequência da dificuldade em encontrar o que, já há algum tempo, parece impossível: um nome que mexa, positivamente, com os eleitores e una a chamada terceira via. E olha o final. 2 marqueteiros já se convenceram de que somente o imponderável, por meio de uma mudança profunda e imprevisível de cenário, pode alterar esse quadro. Tradução: a não ser que, meu Deus, assim, o universo entre em sincronia e um vórtex junto com um buraco negro apareçam e, sabe, mexam com o eixo magnético da Terra, não tem chance de ninguém da terceira via chegar, sabe, em lugar nenhum. É Lula e Bolsonaro. Lula e Bolsonaro. É Lula e Bolsonaro. A esperança deles é que a batalha entre Lula e Bolsonaro destrua ambos, abrindo espaço para um terceiro nome bem posicionado. Mas é somente isso. Uma esperança, não uma expectativa. Esperança. E fica só na esperança. E eu quero destacar aqui uma coisa que realmente me incomoda. Eu acho que eu posso falar que eu me incomodo com isso para não ser preso. A gente estava vivendo um cenário no Brasil, ano passado, de muito desgaste. Várias coisas estavam acontecendo. O Rodrigo Maia estava travando a pauta legislativa no Brasil, e o Batoré, o Alcolumbre, também não estava ajudando muito. Eu agora estou vendo, na verdade, que o Rodrigo Pacheco já está pior do que o Alcolumbre. E a gente estava vendo assim um momento que as coisas tendiam para uma melhora. O
O Brasil já tinha adquirido os imunizantes, ia começar imunizando. Bolsonaro vinha captando uma força, ele vinha fazendo um trabalho que tinha começado em torno de 20 de abril de 2020, antes da saída do Moro, que foi lá aquele período que o Rodrigo Maia foi na Espanha, teve toda aquela treta que ele falou em parlamentarismo, se desgastou demais. Ali foi o momento que o governo viu a oportunidade de trazer uma parte da Câmara para perto, tentar conversar, dialogar. E aí Bolsonaro estava trabalhando, ele tinha um nome na Câmara, era o Lira na época, ele já vinha comentando. No Senado ele estava meio que construindo algum tipo de aliança. Conseguiu. Emplacou o Lira no Congresso, na Câmara, apoiou lá o nome do Alcolumbre, que era o Pacheco e tudo mais. E aí a gente estava vendo um período que começou bem. Eu gravei um vídeo na época falando o seguinte: algo grande está acontecendo. Naquele momento, a política brasileira estava se desenhando o seguinte: era Bolsonaro o parâmetro. E aí você era um bolsonarista ou uma pessoa que não tem problema em estar mais associada a Bolsonaro, contra você não estar associado a Bolsonaro. Às vezes você pode estar fazendo uma oposição mais neutra, né? Você não ficar latindo nas redes sociais o tempo todo, dando entrevistas, atacando o governo, ou uma posição mais ferrenha, como, sei lá, a pessoa da esquerda. E aí um evento aconteceu no Brasil que eu fico muito incomodado, que é ver assim o Lula, depois de tudo que o Lula fez, ser declarado elegível, porque não que assim inocentou o Lula, como a Folha de São Paulo falou, né, no primeiro momento, mas porque considerou que o Sérgio Moro não poderia ter julgado o Lula. Não é que assim, não, tá errado. Tá errado, não só não podia ter julgado, então recomeça de novo. E aí esse cenário que vinha sendo desenhado, que era Bolsonaro, sabe, o ponto de posicionamento político, virou o A e B. Virou a polarização. A polarização veio daí. Não tinha polarização. Foi essa decisão que tornou o Lula elegível, que na época, inclusive, foi defendida pelo Moro, pelo Deltan, que colocou o Brasil no A versus AB, no AB. E aí o pessoal de antes, que tava lá nessa tretinha, não sei o que, Bolsonaro, que era oposição, vem com essa ideia de terceira via. E continua com a ideia de terceira via agora mesmo, sem nenhuma chance deles andarem para frente. Se antes já era um discurso ridículo da terceira via, porque não tinha chance de vitórias, agora fica, na verdade, escancarado que não existe terceira via. O que existe é o voto Lulo. Tem um pessoal que diz que vai anular. Não existe voto anulado. A esquerda não anula voto. A esquerda vai votar no Lula. Então, quem anula voto tá ajudando o Lula, porque o voto não tá indo para Bolsonaro. Simples assim. E o pessoal que finge ser terceira via, eles nunca fazem nenhum tipo de crítica ao Lula, só são críticas contra o governo Bolsonaro. Então que tipo de terceira via é essa? Quer a resposta? Aqui. Esse é o tipo de terceira via. O Poder 360 colocou pela primeira vez o nome do senador Rodrigo Pacheco entre os possíveis candidatos a presidente em 2022, na sua pesquisa Poder Data divulgada hoje. Tenham defendido o nome do presidente do Senado para ser o candidato do PSD, e esta pesquisa mostra grande potencial. Ele reúne qualificação, experiência, blá blá blá. Kassab elogiando Pacheco. E se eu tivesse que fazer uma aposta, o nome do Pacheco só entrou na pesquisa porque possivelmente foi pago alguma quantia de 6 dígitos. Porque é assim que funcionam as pesquisas. Uma pesquisa ela é cara, ela é custosa. Para ela acontecer, cara, você tem que contratar pessoas e tudo mais. Eu venho aprendendo, sabe, nesses 2 anos de canal, muita coisa mudou. Espero que dia 28, eu acho que dia 28 completa 2 anos, algumas mudanças que eu tô planejando já estejam todas prontas. E assim, a gente vem amadurecendo junto, conhecendo pessoas, aprofundando nosso tipo de análise, inclusive vídeos. Pô, no início tinha vídeo de 10 minutos, agora na sua edição de 1 hora, num jornal diário informativo para vocês. E nessas idas e vindas, venho entendendo mais sobre o processo eleitoral, conversando com pessoas da área, e eles explicam como é que funcionam essas pesquisas. São pagas, muitas vezes, por partidos. O Kassab está apostando alto. Eu não ficaria surpreso se essa pesquisa fosse patrocinada pelo PSD. E eu não quero falar assim que é uma pesquisa meio que manipulada, sabe, eu tendenciosa. Não, mas assim, para a pesquisa acontecer, pô, tem que contratar as pessoas, tem que ligar, tem que pagar os funcionários. Então assim, né, Kassab, banca aí a pesquisa que a gente faz a pesquisa. E eu boto o nome do Pacheco e a gente vê se ele tem chance ou não tem. Só e somente só.
E por que o Kassab tá fazendo isso daí? A terceira via. Porque ele quer ser a terceira via, né? Porque ele quer ser a terceira via, né? Do Pacheco. Não. Petistas veem movimentos de Kassab para ser candidato a vice-presidente. Isso é a terceira via. A terceira via, na verdade, é a disputa para saber quem que vai ser, sabe, vai receber o apoio e as graças do Lula. A terceira via é uma forma de tentar você se capitalizar, mostrar que você tem força para você receber ministérios, numa possível vitória do Lula, bater foto com o Lula nos estados, tudo mais. A gente vai falando isso aqui há quanto tempo? A mídia agora percebeu, né? Lideranças do PT avaliam nos bastidores que os movimentos do ex-ministro Gilberto Kassab indicam que ele estaria tentando se cacifar para ele próprio ou outro nome do PSD ser candidato à vice-presidência da República em 2022. Até trago um assunto final do vídeo de ontem. Queria trazer esse tipo de matéria de outros jornais, mas onde estão os jornais da direita para comentar sobre 2022? Ainda não temos. Falta esse tipo de análise ainda nos nossos jornais. Mas é muita pauta do dia, tudo mais. Lideranças petistas ressaltam o movimento de Kassab, principalmente no Sudeste, região mais populosa do Brasil. Lá, o presidente do PSD articula candidaturas de governador em São Paulo, Minas e Rio de Janeiro, os 3 estados com maior população do país. Desde o início de 2021, Kassab tem se reunido com lideranças do PT para conversar sobre as eleições. Em maio, ele teve com Lula. No mês seguinte, ele almoçou com José Disseu. Lula e Disseu. E você vê, ó, conversando aí com os estados e tudo mais. Minas Gerais é o Pacheco e o Calil. Rio de Janeiro, vejam só. Lula só terá apoio de Eduardo Paes se tiver palanque único em 2022. Tem que ser uma chapa só. E a chapa, quem tem que ser o cabeça da chapa é o Felipe Santa Cruz e não Marcelo Freixo. Isso não vai acontecer. Isso aqui se chama truco, blefe. Quando um pouco, ó, ele finge que tem as cartas boas, aposto tudo. Tem nada. Ele só quer garantir a vice-governadoria pro Felipe Santa Cruz, fazer a chapa. PSB com Marcelo Freixo, PSD do Kassab. Isso aqui que é terceira via. Isso daqui é terceira via. Não tem outro caminho. Não existe outro caminho. Mas vamos adiantar. Aí vem o Pacheco. Não se negocia a democracia, diz Pacheco depois de encontro com governadores. Né? Tá lá. Pacheco realmente abraçou a oposição, abraçou. E aquela manobra que o Senado fez ontem, enterrando a mini-reforma, anteontem, né, enterrando a mini-reforma do trabalho, meu amigo, isso foi uma coisa absurda. Absurda. Foi uma traição sem tamanho. O Lira veio aí a público e mandou o diretaço. 2. Não só esses 2, tem outro, calma. A política é feita por gestos, palavras, conversas e, principalmente, respeito aos acordos firmados. Longe de querer impor a minha vontade, cheguei à presença da Câmara com o compromisso de dar mais voz e importância ao poder mais transparente, representativo e democrático do país. Ontem, quando muitos davam como fadado ao fracasso, deputados e deputadas aprovaram o texto base que muda as regras do imposto de renda. Um texto construído com muito debate entre o governo e a oposição, porque aqui na Câmara o partido majoritário é o do Progresso do Brasil. Aqui um comentário falando sobre o Senado. Você percebe aqui que tem 3.000 comentários contra 2.500 curtidas? O Lira faz muita cagada. Tem muitas chances aí para criticar o Lira. Mas você abre aqui os comentários, é coisa assim que não tem nada a ver com nada de gente que apoia o governo. Você fala, meu Deus do céu. Como é que a gente consegue ganhar? Gente, deixa pra criticar na hora certa. O cara tá batendo no Pacheco, bate junto. Aqui ele fala expressamente sobre a questão da mini-reforma do trabalho. Hoje, 3 milhões de jovens continuarão a dormir desempregados. Foram vencidos por instituições que supostamente deveriam defender o trabalho para todos. A Câmara tem exercido uma gestão firme a favor de medidas que estimulem a economia e apoiam a saúde e o cuidado para todos os brasileiros. A MP 1045 facilitava a geração de empregos e inclusão de jovens no mercado de trabalho. O Sistema S tem um valor inestimável para o Brasil e para a capacitação da mão de obra, mas eles não toparam abrir mão de um pequeno pedaço de seus recursos para custearem o BIP. Todo mundo fez sacrifício na pandemia, e o Sistema S não. Infelizmente, parte do Senado não enxergou.
E aí vem o que a gente comentou semana passada. A gente também agora está numa configuração, a gente está num grande embate, que de um lado está Bolsonaro, isso a própria imprensa que falou. A imprensa falou que está Bolsonaro, as forças de segurança pública e as forças armadas, a Câmara, e aí eu adiciono, né, o público, as pessoas, o povo. Do lado de lá, você tem os jornais, junto ao Senado e junto ao Supremo. E a gente tá vendo aí, né? É a batalha do Brasil, esses dois lados. Após reclamar do Senado, Lira se reúne com Bolsonaro fora da agenda, só para reforçar. Com todos os problemas que ainda tem, ainda consegue manter um diálogo e claramente, né, o Pacheco hoje rompeu de vez, abraçou o Lula. Abraçou o Lula, é o Pachecão. E aí lá vem o Fux. Comentou, rechaçou qualquer tentativa de golpe à democracia brasileira e tudo mais, sabe? Durante a abertura da sessão plenária de hoje, o presidente do STF, o ministro Luiz Fux, pronunciou-se contra a ameaça de atos violentos durante as manifestações previstas para 7 de setembro. Tem lá o texto dele. Vou ler. Somos testemunhas oculares de que o caminho para a estabilidade da democracia brasileira não foi fácil nem imediato. Por essa razão, é voz corrente nas ruas que, no quadro atual, o povo brasileiro jamais aceitaria retrocessos. Há mais de 30 anos, nossos cidadãos manifestaram seu desejo pela democracia. Esse desejo permanece vivo e repassa o compromisso nacional em prol de debates públicos permeados pelos ideais republicanos. Tanta palavra bonita, né? Ideal republicano, democracia, Estado democrático de direito, retrocesso. Eu às vezes quero saber o que essas palavras significam, né? Me questiono um pouco. O Fux, ele falou bastante aí, né? Que tá preocupado. Eu também tô preocupado. Porque o julgamento do marco temporal foi suspenso. Então não vai acabar. E aí os índios vão embora? Acho que não, né? Agora os índios vão ficar lá. E os índios meio que estão arrepiando lá em Brasília, né? Arrepiando. Já brigaram com a polícia, já tocaram fogo em coisa, já atacaram uma empresa lá de publicidade que tava colocando tipo umas faixas no topo de um prédio. Faixas, inclusive, de, como posso falar? Celebrando a independência do Brasil. Eu também tô preocupado, Fux, bastante aí com os índios. E só para destacar, olha só que pegada. De iPhone pra cá, iPhone pra lá. E até a galera da CUT aqui, ó, toda descolada. Só fala... Eu ia falar que só não falta, né? Eu ia falar que falta gritar Lula livre, mas eles já gritam Lula livre. E no Distrito Federal ainda tivemos aqui um promotor, por meio de recomendação administrativa, diz quem pode ou não estar nas manifestações. Cada dia que passa, mais convicção eu tenho da necessidade de se impor limites aos inconsequentes poderes destes que compõem a única casta de inimputáveis do Brasil, o Ministério Público. O Ministério Público realmente assim tá difícil, né? E a gente vem comentando, cara, isso não começa de hoje, E aí Bolsonaro deu aquela baita resposta pro Fux, gostei, e foi assim, cara, bem irônico, sarcástico, talvez. Vejam só aqui a fala do nosso presidente. A Elisa sempre traz os melhores recortes. Vejam só. O ministro Fux, no início da sessão, dizendo que não pode haver democracia sem respeitar a Constituição. Palmas para o ministro Fux. Realmente não pode ter democracia se nós não respeitarmos a Constituição em todos os seus artigos. Poderia dizer, principalmente, o artigo 5º. O direito de ir e vir, o direito ao trabalho, o direito a ter uma religião, como no outro artigo também, a liberdade de expressão. Imagine dentro de nossas casas, se um casal começasse um a censurar o outro, vai destruir a família. O nosso Brasil, o ajuntamento dessas famílias, famílias sadias, país sadio. Eu duvido quem seja mais criticado do que eu nas mídias sociais.
mexe com gente da minha família quase que o tempo todo. Não é por isso que eu vou começar a tomar providências para calar essas pessoas. Como já disse o nosso ministro Alexandre de Moraes há pouco tempo, quem não quer ser criticado, fique em casa. Parabéns, Alexandre de Moraes. E, né? Aí. Tá bem mal criado esse Jair Bolsonaro, viu? Aí o Globo ontem também soltou uma matéria meu Deus, escandalizante. Comandante da Marinha repete o grito de guerra de Bolsonaro. O comandante da Marinha, Almir Garnier dos Santos, não perde a oportunidade de se mostrar alinhado a Jair Bolsonaro. Ontem, numa cerimônia da Marinha no Rio de Janeiro, Bolsonaro afirmou: "Com flores não se ganha batalha. Se você quer paz, se prepare para batalhar." Agora há pouco, Garnier, num tweet, falou da Operação Poseidon, em curso desde sábado, e na qual helicópteros da Marinha, do Exército e da Força Aérea realizam exercícios conjuntos. No final do post, o comandante repetiu o grito de guerra do chefe, um conhecido provérbio da Roma Antiga: "Si vis pacis para bellum." Eu não sei pronunciar, espero que seja assim. Se quer paz, se prepare para batalhar. Estão se comentando muito sobre o dia 7, né? O mesmo supermercado, eu vou mostrando aqui de forma recorrente. Deixa eu ver se tem aqui o nome. Aí, ó. Rede de Supermercados Perim. É em Vila Velha, no Espírito Santo. Estão lá, sempre colocando várias coisas para tentar homenagear a independência do Brasil, desde bandeiras, agora tem bolas. Ontem, isso aqui na verdade é um vídeo, eu acho que foi essa própria pessoa, né? A Miss Ericórdias. Engraçado o nome do perfil. Ela grava e fala: "Gente, olha só isso daqui. A cada meia hora, o supermercado tá colocando para tocar o hino do Brasil." Até recomendo, né? Pô, quem puder dar uma força sim. Ajude o bolsonarista. Ajude um bolsonarista, né? E deixe de comprar com um petista. E pra gente fechar aqui o vídeo de hoje, uma notícia aqui pra vocês verem, né? Aqui, em minha cidade, em Brisbane, no dia 7, a ponte lá da Story Bridge, lá de Fortitude Valley, perto do vale ali, Kangaroo Point, vai estar iluminada com as cores do Brasil. Vai estar iluminada de verde e amarelo em homenagem à independência do Brasil. Fiz a postagem lá no Twitter. Quero compartilhar com vocês. E por hoje é isso, meus amigos. Então, vamos ficar de olho. Vamos acompanhar 4 dias para o dia 7. O clima no país aí segue, né? Todo mundo assim, olhando bem de perto. Na Paulista, nem coloquei aqui, o Dória proibiu drones para não ter filmagem aérea, né, não mostrar a imensidão de pessoas, mas os bolsonaristas já acharam um jeito aí de, sabe, capturar os ares, já alugaram até helicóptero. Cara, o negócio tem cara que vai ser sensacional. Talvez a maior manifestação já vista na história do país. Então, ficamos por aqui. Te peço, dá aquela curtida, dá aquela compartilhada, se inscreva na minha rede, se inscreva lá no Telegram, no Twitter, se torne membro do canal e a gente se vê, obviamente, amanhã, né? Aquele grande beijo, abraço, tamo juntos e valeu, meus amigos. Fui!